Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de imposto de renda. Olha só, quase 14 milhões de contribuintes vão deixar de pagar o imposto de renda após a correção da tabela. A estimativa é da própria Receita Federal. De acordo com o cálculo da Receita Federal, 13 milhões e 700 mil contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. A mudança acontece após a correção da tabela e atinge cerca de 40% do total de 32 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física recebidas no ano passado. As novas regras de correção da tabela entram em vigor a partir do dia 1º de maio. E quem ganha até 2 salários mínimos ou R$ 2.640 vai ficar livre do pagamento de imposto. O modelo beneficia as pessoas com faixas de renda mais baixas e amplia a isenção da faixa dos atuais R$ 1.903 para R$ 2.112, sendo permitida uma dedução simplificada mensal de R$ 528 do imposto de renda. A Receita ainda esclareceu que quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual não vai ser prejudicado. A perda de arrecadação deve ser de 3 bilhões e 200 milhões de reais até dezembro e de 6 bilhões de reais no ano que vem. E eu falo agora da tragédia no litoral norte de São Paulo. Subiu para 48 o número de mortos no litoral norte paulista por causa das chuvas e deslizamentos de terra. 47 mortes aconteceram em São Sebastião e uma em Ubatuba. A Defesa Civil continua trabalhando no resgate de mais de 50 desaparecidos. Segundo o governo de São Paulo, esse seria o maior volume de chuva já registrado no país. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 1.730 pessoas estão desalojadas, 766 desabrigadas em todo o litoral norte. Mais de 30 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital regional. Por causa dos deslizamentos e das interdições nas estradas, turistas e moradores ficaram isolados na região. Com parte das pistas desbloqueadas nesta quarta-feira, milhares de veículos deixam o litoral norte paulista via rodovia dos Tamoios e sistema Anchieta Imigrantes. A chuva que atingiu as cidades de São Sebastião e Bertioga em 2 dias, causando destruição e mortes, foi superior a toda a precipitação acumulada em janeiro e fevereiro de 2022. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Em São Sebastião, Barra do Una teve 648 milímetros de chuva e Juqueí 2 teve 694 milímetros. Na soma dos 59 dias de janeiro e fevereiro do ano passado, as estações de Una e Juqueí 2 registraram cerca de 800 milímetros cada. Em Bertioga também foram registrados 694 milímetros de água na estação da praia de Guaratuba. Em janeiro e fevereiro do ano passado, o acumulado em Guaratuba foi menor, 624 milímetros. A Defesa Civil Estadual já previa que o litoral norte seria atingido por fortes chuvas, com cerca de 200 milímetros de precipitação. Mas o que se viu foi um fenômeno muito maior, explicado pelo choque de diferentes sistemas climáticos. De acordo com o governo estadual, trata-se do maior acumulado de chuva que se tem registro no país, ficando acima dos 530 milímetros em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, informou que o governo federal vai liberar ainda hoje 7 milhões de reais em recursos para o município de São Sebastião. O valor corresponde ao primeiro plano de trabalho aprovado pelo governo federal. E ainda sobre esse assunto, São Sebastião vai contar com um hospital de campanha flutuante para ajudar a atender as vítimas dos temporais. Isso porque a Marinha Brasileira enviou uma embarcação especializada em ações humanitárias. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que é o maior da frota brasileira, vai funcionar como um hospital. De acordo com a Marinha, o navio vai reforçar o atendimento médico aos desabrigados e desafogar hospitais da região, priorizando os casos mais graves. O navio leva 6 helicópteros,
3 embarcações de desembarque de viaturas e 2 lanchas. Mais de 1.000 militares estão envolvidos na ação, entre eles uma equipe de 28 profissionais de saúde. E a previsão é que a embarcação aporte na cidade nesta quinta-feira. A Marinha também está enviando o Guarapari, uma outra embarcação que possui uma rampa capaz de atracar em praias, o que vai facilitar o resgate de vítimas em áreas que estão isoladas. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. O governo do Chile anunciou que 4 incêndios no centro-sul do país voltaram a causar preocupação pela proximidade com áreas povoadas. As chamas que começaram a castigar a região no início de fevereiro já deixaram mais de 20 mortos e milhares de desabrigados. A delegação presidencial da região de Biobío informou no início da semana que as chamas são extremamente complexas. A prioridade agora é combater o incêndio em Santa Ana, que teve grande avanço e obrigou que os moradores fossem retirados de suas casas. Os outros se localizam em Hualqui, Los Angeles e San Onofre. Uma série de incêndios que acontece desde o início de fevereiro já deixou pelo menos 25 mortos e cerca de 7.000 desabrigados. Aproximadamente 450.000 hectares foram arrasados. Mais de 5.000 bombeiros chilenos e estrangeiros trabalham para conter as chamas. Mesmo com a melhora da situação há cerca de 10 dias, o governo chileno informou que ainda havia alguns focos de incêndio fora de controle, mas que o fogo estava distante de áreas habitadas. Na sexta-feira, as altas temperaturas e os ventos reativaram as chamas em Santa Ana. Desde o dia 9 de fevereiro, foi estabelecido um toque de recolher noturno na região. Cientistas afirmam que o começo dos incêndios no Chile é de responsabilidade humana em mais de 99% dos casos, seja intencionalmente ou por descuido. 9 pessoas foram acusadas de dar início às chamas e outras 2 denunciadas por impedir o trabalho dos bombeiros. Atenção a este alerta. Um estudo brasileiro apontou que pessoas com ansiedade e depressão, após terem casos leves de Covid, podem ter alterações cerebrais. A pesquisa demonstrou que a infecção pelo coronavírus pode interferir na função e na estrutura do cérebro. Os dados da descoberta de pesquisadores da Universidade de Campinas, em São Paulo, vão ser apresentados na reunião anual da Academia Americana de Neurologia, em Boston, nos Estados Unidos. O estudo feito na Unicamp, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, indicou que pessoas que tiveram um quadro leve de Covid-19, mas passaram a enfrentar a ansiedade e a depressão meses após a doença, podem ter alterações cerebrais que afetam diretamente as funções e a estrutura do cérebro, comprometendo a memória. As descobertas são consideradas preocupantes, pois até mesmo pessoas com um caso leve de Covid-19 passaram a apresentar mudanças cerebrais tempos depois. O estudo reuniu 254 pessoas com idade média de 40 anos e que passaram por uma infecção leve pelo coronavírus em média 3 meses antes. Por meio de testes, os cientistas avaliaram os sintomas de depressão e ansiedade em cada um. Do total, 102 voluntários apresentaram sinais dessas condições e 152 não. Os pesquisadores analisaram se havia danos à massa cinzenta do cérebro para determinar se aconteceu um encolhimento da região. E aqueles que tiveram ansiedade e depressão após a Covid-19 demonstraram um encolhimento na área límbica do cérebro, que também é conhecida como cérebro emocional, que participa da memória e processamento emocional do ser humano. Os cientistas descobriram que as pessoas que tiveram sintomas de ansiedade e depressão tinham alterações funcionais generalizadas em todas as 12 redes cerebrais testadas. Já o grupo sem sintomas teve mudanças em 5 locais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!